Bem-vindos a todos. Queria agradecer aqui a participação da Ale nessa sessão. A ideia aqui é a gente contar um pouquinho desse projeto que a gente tem com a PepsiCo, que é o PepFluent, que visa a democratização do ensino de idioma dentro da PepsiCo, né? São várias iniciativas super legais e a gente vai contar um pouquinho para vocês de tudo isso. Para começar, vamos para o próximo slide aqui para a gente se apresentar. Ale, o microfone é seu. Conta um pouquinho aí de você. Bom dia a todos e a todas. Carol, muito obrigada aí pelo convite. Estou super feliz de poder compartilhar um pouco desse programa, que é um dos nossos programas, que é o nosso coração, quando a gente fala de democratização da educação. Me apresentando, eu sou a Alessandra Machado, né? Hoje eu estou aqui na PepsiCo, sou responsável pela área de treinamento Latam, né? Então, eu tenho ali dentro da minha torre, né, de treinamento, uma das torres é educação, e a gente chama de educação mesmo. Eu tenho mais de 20 anos na área de treinamento, né, desenvolvimento, sou uma pessoa apaixonada pelo que eu faço. Eu fui professora, eu sou bióloga, venho da área assim, nasci na área de educação, e toda a minha trajetória foi na área de treinamento e desenvolvimento. E agora eu estou aqui para contar para vocês como que a gente traz, né, a educação e cria essa cultura de aprendizagem dentro da empresa. E eu digo que eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque eu tenho hoje na PepsiCo uma liderança engajada com esse tema de educação e que acredita que a educação transforma a vida das pessoas, né? Então, por isso aqui a gente vai contar um pouquinho do nosso programa. É isso, Carol. Vamos lá. Muito bom. Vou me apresentar aqui um pouquinho também. Eu sou a Carol Cirougi, eu sou diretora-geral na GoFluent aqui do Brasil, coordeno uma equipe de talentos maravilhosos que a gente tem por aqui. Sou de formação internacionalista, fiz pós-graduação em inteligência de mercado, sou muito feliz de ser uma mãe e mulher na liderança, conseguir encaixar aí esses pratinhos. Sou uma louca por viagens, por culturas diferentes. Eu acho que nada mais interessante do que a gente também aprender sobre essas diferentes culturas, aprender a lidar com pessoas de diferentes países através da língua, né? Acho que através da língua a gente aprende muito sobre o funcionamento do nosso mundo. Eu também sou uma apoiadora incondicional da importância da educação para a gente ter uma sociedade mais igualitária, para a gente ter mais direitos iguais. E eu acho que o projeto com a PepsiCo fala muito sobre isso, né? Como dar oportunidade para todo mundo crescer na sua carreira, se desenvolver, enfim. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Um pouquinho sobre a GoFluent. A GoFluent é uma empresa francesa, franco-suíça, na verdade. A gente nasceu há 23 anos, sempre com o objetivo de proporcionar a colaboradores de empresas a oportunidade de estudar um novo idioma. Então, a gente sempre foi uma plataforma online, quando a gente pensa isso há 23 anos atrás, era um desafio. A gente não tinha a internet como a gente tem hoje, a gente não tinha as ferramentas que a gente tem hoje, mas foi muito legal passar por toda essa transformação de mercado mesmo, né? De tecnologia, de digitalização das coisas, enfim. Como eu falei, a gente é uma empresa global, a gente tem alunos em mais de 150 países, a gente tem escritórios em mais de 20 países, temos um monte de alunos aí privilegiados de terem essa oportunidade de estudar. São 12 idiomas disponíveis na plataforma, vocês podem ver as bandeirinhas aí, mas a gente tem inglês, espanhol, português, francês, japonês, mandarim, alemão, enfim, um monte, nunca consigo falar todos. Clientes super queridos, assim como a PepsiCo, com projetos super legais. E uma metodologia que a gente gosta muito de reforçar, que sim, é uma metodologia online, mas a gente preza muito por trazer o melhor dos dois mundos, né? Desse mundo presencial, do mundo digital. Então, a tecnologia para a gente é fundamental. Ter uma inteligência artificial apoiando o nosso treinamento e fazendo dele algo mais ágil, mais dinâmico, algo que a gente faz total diferença no processo de aprendizado. A gente foca muito na qualidade dos nossos conteúdos, sempre tentando trazer temas que sejam relevantes para os nossos alunos, uma vez que são todas pessoas, né, no mercado de trabalho, são adultos, são pessoas que estão querendo crescer na sua carreira.
e uma interação humana que para nós faz total diferença, não só na nossa interação com os nossos clientes, mas também na forma como a gente preza por entregar nosso serviço. Então, os nossos professores são muito treinados para dar um acompanhamento diferenciado para os alunos. A gente tem toda uma equipe de atendimento ao RH e ao aluno para dar um suporte para que esse processo corra da forma mais fluida e tranquila possível. Acho que juntando esses três pilarezinhos aí, a gente consegue muitos cases de sucesso, como que a gente vai mostrar. Não vou ficar aqui falando muito da gente, porque a ideia é a gente falar de PEP Fluent hoje. Então, Ale, de novo, te passo a palavra para contar um pouquinho de como nasceu e como está rodando esse programa aí na Pepsi. Então, vamos lá. Eu contar aqui como que eu voltei para a PepsiCo, né? Eu já tinha trabalhado aqui no ano de 2015 e acabei ficando um mês só, porque meu marido recebeu uma proposta de expatriação. Eu tive que acompanhá-lo nessa jornada e eu volto para a PepsiCo em 2021, no meio da pandemia, né? E completamente diferente, né? Um ambiente aí completamente diferente e a gente começa a discutir em todas as nossas pautas, né? E a gente tem muito forte aqui a área de diversidade, a parte de inclusão, e isso é o nosso DNA, né? É genuíno o que a gente faz. E olhando toda essa parte, né, de inclusão, a gente fala que a inclusão ela não é somente em raça, em gênero. Quando a gente fala em inclusão, a gente tem que pensar em incluir em tudo, né? E a gente tinha os nossos programas aqui de treinamento, os nossos programas educacionais. E quando a gente olhava os nossos programas educacionais, a gente não estava sendo inclusivo. A gente tinha lá sempre um grupo seleto de pessoas, né, que recebiam uma verba ou que participavam de um programa X de idiomas somente para fazer o inglês. E aí a gente começou, né, fui lá inquieta do Rio Grande do Sul, comecei a questionar tudo que a gente tinha e falar, gente, a gente precisa pensar fora da caixa, a gente precisa trabalhar, trazer a inclusão de fato em tudo que a gente faz. E aí a gente foi olhar o mercado, como que o mercado estava praticando, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar uma outra empresa que também tinha uma plataforma, isso foi em 2002, que a gente tinha uma plataforma global e eram para todos os colaboradores, mas nunca mais tive essa oportunidade e sempre isso me deixou muito inquieta. E a gente foi olhar os cenários, né, do Brasil, aí falando de educação, e o que a gente tinha aqui internamente. Obviamente, a gente tem o mesmo cenário, né? Então, a gente tem aí os 62% da nossa população da PepsiCo aqui que tem completo só o high school. Aí também, aí quando fala, né, daqui do idioma, 84% da nossa população, temos 12 mil colaboradores no Brasil, a gente está falando que a gente está aí no básico, no pré-básico do idioma. E com isso, a primeira proposta aí de democratização da educação foi olhar a questão de idiomas. Por quê? Porque a gente recebe muita visita internacional. E nosso frontline, e tá ali os promotores de vendas, os operadores, eles recebem essas visitas, né? E essas visitas falam em espanhol, falam em inglês, e sempre precisa ter alguém ali acompanhando para eles fazer. Então tem essa parte, tem a parte também de retenção de talentos, de exportar nossos talentos, e a gente foi buscar o mercado, vimos vários fornecedores de plataformas, de idiomas, e a gente chega aqui na GoFluent com uma proposta em que a gente consegue levar para os 12 mil colaboradores uma plataforma que tem lá os 12 idiomas, mas além disso, né, a gente conseguir conectar com as nossas necessidades do negócio. O foco aqui é para que todos os colaboradores tenham acesso, né, desde o primeiro dia da companhia. A gente tira de alguns processos seletivos os critérios de elegibilidade de ter um idioma inglês, de ter um idioma espanhol, porque a gente oferece a plataforma para que os nossos colaboradores possam se desenvolver internamente. Aí eu peço para só passar no próximo slide. A gente, no Brasil, a gente tem um ano de projeto, né, de programa, e a gente fez um lançamento num town hall onde o nosso presidente e o nosso VP de RH comunicou a plataforma, né, o novo programa de idiomas, falando da democratização da educação. Então, esse foi o primeiro programa e assim, foi incrível, porque
assim, no primeiro dia, a gente na primeira semana, a gente já bateu 4.000 usuários na plataforma. E as pessoas ingressando, já fazendo, né, o treinamento, né, de idiomas. A gente teve várias ações lá de compartilhar os kickoffs, né, e tudo isso. E foi um boom, gente. Aí, e foi muito legal. Se vocês, aí, vamos lá. Então, aqui, né, tem critérios de elegibilidade, já falei, todo mundo tem acesso. Não temos mais mas ele é frontline, mas eu só quero dar para o meu gerente sênior. Assim, todo mundo tem acesso igual à plataforma, mas a gente tem estratégias de utilização diferentes dentro da plataforma que a gente vai contar um pouquinho aqui para vocês. Então, a ideia é que a gente começou, obviamente, aqui no Brasil, e a gente está agora expandindo para a América Latina, né? A gente já está aí nas regiões, a gente fala aqui de Caricã, estou falando de Guatemala, de Costa Rica, de Chile, de Argentina, né? México. A gente está chegando a toda a América Latina, né? E a gente fala que é um programa de impacto ilimitado, né? Eu lembro nesse primeiro webinar que a gente fez e compartilhou um pouco com todos os nossos colaboradores, que estavam aí os 12.000 conectados, né? Os colaboradores, a gente estava falando do processo de democratização, de digitalização, né? Cada vez mais o nosso frontline, né? Os nossos operadores, os nossos vendedores, promotores, têm acesso à tecnologia e utilizam, e isso chegar para eles, assim, e eles poderem fazer é, isso, né, e poderem realizar o idioma, né, usar a plataforma e sem custo, porque já estava pago para eles, é maravilhoso. Eu lembro o rapaz, ele comentava assim, eu não consigo fazer, porque R$ 100 para mim, R$ 200 faz a diferença, tira o alimento da minha família. Gente, essa é a realidade do Brasil. E a gente poder oferecer isso para todos os nossos colaboradores, a gente traz aqui que é impacto ilimitado, porque o idioma, obviamente, ele vai usar aqui para fazer uma auditoria, a gente vai contar um caso mais para frente, ele vai usar aqui na visita, mas ele vai usar para a vida dele, ele leva isso para a vida dele, né? Então, é um programa de impacto realmente ilimitado. Aí, se vocês quiserem passar, por favor. E aí eu vou deixar aqui o videozinho dos nossos colaboradores contando um pouquinho do programa, que nada melhor que eles para poder falar isso e, né, e sentir essa emoção de receber a notícia que é para todo mundo. Aprender um segundo idioma hoje é muito importante. Trabalhar numa empresa que te oferece um programa de aprendizagem é uma oportunidade única. Estou praticando o idioma de espanhol, que é o meu favorito. E o PEC Fluent, a forma didática de trazer os conteúdos é excepcional. Tem várias opções de aprendizagem para qualquer nível e você pode acessar de qualquer lugar através do celular. Benefícios disso? Incontáveis. Para agora, para amanhã, para o meu futuro, para minha vida. Não, chegar em casa e dizer isso à minha esposa, amor, eu posso fazer o curso de inglês, e não só eu, como todos os funcionários. Como assim? Coisas da Pepsi. Até Até aproveitando aqui para responder. a pergunta que está no chat, a gente não estabeleceu nível nenhum, né? Assim, os colaboradores, eles entram na plataforma, eles fazem o teste, né, de nivelação, de nível, né, para saber o nível, e eles aí fazem trabalham, fazem o curso de acordo com o nível que eles têm. O que começou a acontecer aqui no Brasil, logo no começo, a gente tinha uma estagiária aqui e falava que ela era professora de inglês também. Então, o que que ela fez? Para o programa mais básico, para as pessoas que estavam no pré-básico, ela criou um grupo de estudos, eles se encontravam 2 vezes por semana virtual, porque ainda a gente estava, né, parte aí virtual na pandemia, e ela usava a plataforma para ajudar os colegas, né? E isso se pulverizou, isso começou a acontecer em vários grupos aqui na PepsiCo, né? Então, todo mundo tem acesso independente do nível. E o que a gente começou a trabalhar, se puder passar para o próximo slide,
conectar com as necessidades que a gente tem dentro da PepsiCo, né? Então, a gente a gente começou a fazer ações obviamente, de comunicação, de reforço, de utilização da plataforma, atualizações que a plataforma recebe, mas a gente começou a premiar os nossos top users, né? Então, mensalmente, a gente tinha um ranking os 10 top users recebiam acesso a classes de aulas particulares. E isso, obviamente, começou a engajar cada vez mais os nossos colaboradores a utilizarem, né, a plataforma. E é super importante essas ações de comunicação, porque a gente sempre está reforçando, né, a parte da utilização e sempre também está conectando, por exemplo, eles têm webinars que acontecem que fala de business, que fala de coisas básicas também, de como fazer e-mail, de como, né, se portar numa entrevista, de como, geral, mas também de negócio, né? E a gente consegue fazer direcionamento. Então, por exemplo, uma área de finanças, a gente está passando por isso hoje, porque a gente está levando, como está chegando para todos os mercados aí, todos os países de Latam, a gente tem algumas outras necessidades. Então, eu tenho uma área de shared services e atende aí toda uma parte atende a América Latina, uma parte atende a Europa e a outra parte atende a Ásia e Oceania. E essa parte que atende a América Latina, eles têm um serviço também de colaboradores voluntários que usam a plataforma para treinar e, né, capacitar e ajudar o desenvolvimento dos nossos colaboradores, né? Então, a gente já fez uma formação dessas pessoas e a gente vai personalizar a utilização da plataforma para o business, né? A gente tem como mapear lá algumas coisas de business, e tem mais interesse na parte financeira, tem mais interesse na parte de manufatura, alimentos e bebidas, porque a plataforma ela funciona também como um Netflix, né? A gente faz lá as nossas sugestões e ele vai trazendo. Então a gente consegue direcionar. A gente tem uma necessidade específica da área de finanças, então vai criar um grupo específico, né, de classes, de grupo, as classes de grupo, para que tenha. Eles obviamente utilizam o conteúdo da plataforma e depois fazem esse reforço específico de business nessas classes que são de grupo, né? Então a gente traz isso sempre conectado com o negócio realmente, né? E aí falando dessa conexão do negócio, vocês podem compartilhar o próximo slide. Eu trago um resultado aqui do Brasil porque é o que a gente tem um ano né, de programa e a gente já conseguiu mensurar esse resultado. Então, dos 4.600 colaboradores aí que a gente tem na plataforma, a gente já tem um avanço de um nível, pelo menos, de quase 50% da população, né, que pratica, que faz o curso de idioma. E 98% das pessoas que estão ali, esses 4.600, recomendam o nosso programa de idiomas, recomendam a plataforma da GoFluent para utilização. E aí, com isso, a gente traz aqui, né, conectando ao negócio, eu comentei lá no início, que a gente sempre conecta com o business, né? E aí a gente tem os nossos operadores aí da área de qualidade, eles recebem auditorias internacionais, né? E a gente tem um grupo de colaboradores desses operadores que sempre eles que recebem, mas precisavam de um acompanhamento para poder fazer. Era uma auditoria que vinha um auditor que falava espanhol. E as pessoas não conseguiam se comunicar 100%, né, em espanhol. E eles passaram a utilizar a plataforma, foram um dos nossos top users, né? E ele traz que na primeira auditoria, depois, né, de meses que ele estava fazendo o treinamento, ele já conseguiu se comunicar com o auditor falando em espanhol e atendendo aí né, a auditoria. E passa-se um ano do programa, ele foi convidado para fazer uma auditoria no Chile, em espanhol. E ele contou isso, a gente teve um evento de liderança, o nosso presidente chamou ele lá no palco, ele foi convidado, eu não sabia, também foi uma surpresa lá para mim, e ele não sabia o que ele tinha ido fazer lá também, ele foi convidado, porque era um evento só para liderança, e ele foi lá receber uma premiação por ser engajado com temas de educação, por ser nosso top user de idiomas, né, e também pelo reconhecimento do esforço que ele fez, né, para conseguir avançar o nível de idiomas e foi para o Chile fazer auditoria. É a primeira vez que eu vi um programa de educação ser reconhecido
e um colaborador representando os nossos top users aqui por um programa de educação, né? Então, é um orgulho imenso ver que, de fato, isso está transformando a vida das pessoas, né? Ali, seja no dia a dia do trabalho, mas também fora. E aí a gente vem com algumas evoluções, né, da plataforma. Você pode passar? Depois aí eu conto um pouquinho aqui das ações de reconhecimento. A gente vem com algumas evoluções aí da plataforma. Então, para a parte agora Latam, a gente aumenta e faz essa conexão com o business, né? Então, a gente traz já as classes privadas, de aulas particulares, né, privadas, as classes de grupo específicas para finanças, específicas para marketing. A gente faz a capacitação de multiplicadores internos, né? Então, só aqui no Brasil a gente tem 500 multiplicadores internos. Falando de Latam, a gente tem mais de 3.000 multiplicadores internos, para que eles sejam embaixadores e também ajudem a fazer as capacitações, né, das pessoas, se precisarem. E eles também são participantes do programa, né, de idiomas. Por exemplo, esse do Shared Service, com esses voluntários que utilizam a plataforma para treinar as pessoas, né? E o mais interessante, que assim, todos os webinários que a gente vai, o pessoal fala, putz, mas a gente pode fazer mais de um idioma, né? E a gente vê aqui que os idiomas mais utilizados aí são o inglês, o espanhol, e agora na América Latina a gente tem o português, né? Porque também todo mundo quer se comunicar, como a gente passa a ser região, né? Todo mundo quer aprender também o português para a gente poder se conectar. Então, a gente fala de uma estratégia de diversidade, né? A gente fala de uma estratégia de inclusão, de negócio, porque está completamente conectado com o negócio. A gente fala dessa parte de conexão entre os países, né, entre os mercados, de todos estarem conectados, essa oportunidade de também poder exportar nossos talentos. Tem 2 rapazes do vídeo que a gente passou, um deles era multiplicador de treinamento na planta de Recife, ele era da área de produtividade, e com todo esse, também era de um dos nossos top users, ele recebeu uma promoção, hoje ele trabalha na área de treinamento corporativo, né, aqui, e o outro rapaz que era de vendas, também é um rapaz que recebe sempre essas visitas internacionais, foi promovido a supervisor de merchandising, hoje ele lidera um time grande de pessoas, então a gente vê a conexão, a gente vê retenção, a gente vê, obviamente existem vários fatores, né, que se conectam com isso, mas essa participação deles, o engajamento deles nos nossos programas aí de educação, tem o PEP Fluent um deles, a gente vê muitos colaboradores aí também crescendo na sua carreira e alguns talentos aí sendo exportados. Eu sou uma delas, né? Eu passo a atender a região também, né? Eu atendi aqui o Brasil, mas agora toda a região e com a responsabilidade de levar não só esse programa, mas toda a nossa cultura de aprendizagem que a gente vem, né, construindo aqui no Brasil, mas também levar isso para a região Latam. Aí aqui a gente tem algumas ações de reconhecimento que a gente recebeu aqui do grupo lá de Andinos, né, quando a gente implementou recentemente aqui o VP de RH Andinos, fez questão de participar junto com o time, né, e totalmente engajado. E aqui a nossa primeira, aí esse outro vídeo, a primeira premiação que a gente recebeu num Summit Latam, e assim, essa história é divertidíssima, porque nesse dia eu tive um acidente, fui fazer uma brincadeira, eu acabei caindo, rompi o ligamento do joelho, a gente estava em Cancún, só imaginem o que foi isso, no segundo dia, e esse é o dia onde alguns projetos que a gente tinha inscrito iam ser premiados. A gente inscreveu o PEP Fluent, a gente não imaginava que a gente obviamente, tinha aquela, vamos ganhar, mas levei a bandeira do Brasil e tudo, a gente não imaginava. E aí aí eles anunciam e foi o primeiro projeto a ser premiado, e foi uma emoção assim gigantesca, porque a gente vê um programa de educação sendo reconhecido pela companhia. Então, é por isso que eu trago aqui para vocês que é um privilégio trabalhar numa companhia onde eles reconhecem os programas de treinamento, né, os programas de capacitação, como um programa de educação e que, de fato, a gente consegue mudar e transformar a vida aí das pessoas no dia a dia e de impacto ilimitado. Então, se vocês quiserem passar só um pouquinho, aí eu falo que é um milagre do PEP Fluent, porque eu não conseguia ficar em pé, e depois eu consegui andar, subir para
a receber o prêmio aqui, junto com a nosso diretor, o nosso VP. Foi, assim, sensacional. Foi uma experiência incrível, incrível. E, assim, reconhecido pela região. Se vocês quiserem passar o próximo slide, por favor. Aí a gente traz aqui esse videozinho. Esse é o Adenilson, é o rapaz de Curitiba que eu comentei, que é o nosso operador. Ele sendo chamado lá na frente, a gente está aqui com o nosso presidente, o nosso VP de vendas, que é argentino, e o nosso VP de RH, o Fábio, aqui, e ele sendo chamado na frente para falar da experiência dele com o Pep Fluent. Não sei se dá para passar rapidinho só, um videozinho. Ele tá como foto ou videozinho? Ah, Acho tá que esse como... estava como foto, Ale. Ah, não tem problema. Mas é isso que eu contei para vocês. Então, operador que fazia as auditorias e depois ele foi convidado aí para o Chile. Agora ele vai nos locais fazer essas auditorias e aí usando o idioma espanhol, né? E agora, como eu comentei, a gente levando tudo isso para a América Latina e a gente está com um outro projeto que tá, a gente só falta assinar aqui, né, e já fazer o lançamento. A gente espera poder fazer o lançamento ainda esse ano, em outubro. Eu tenho fé que a gente vai conseguir fazer de extensão do programa no Brasil para as famílias, né? Então, pelo menos cada colaborador vai ter direito a um acesso que ele pode dar para a família, para o vizinho, para quem que ele quiser, né? Porque de fato a gente acredita que a educação, né, que a gente pode ajudar muita gente. Então, a gente vai levar esse programa também, estender esse programa aí para um voucher, mas pensa, cada um que a gente faz, eu falo sempre assim, a cada pontinha de luz que a gente faz e que a gente, né, transforma, a gente está transformando muita coisa. A gente fala, mas é pouco, não é pouco, né? A gente fala 12 mil pessoas aí tendo acesso. Obviamente, nem todos estão engajados, mas só tem 4 mil. A gente reforça aqueles que querem, aqueles que estão disponíveis a aprender, e a gente traz e a gente reconhece essas pessoas. E com isso, a gente tem cada vez mais gente ali participando e acreditando, né, nos nossos programas. Eu não sei se vocês perceberam no vídeo que a moça comenta, ela fala assim, a nossa cultura de aprendizagem, a nossa aprendizagem, né? E aqui a nossa, ver isso sendo falado pelos nossos colaboradores é incrível, né? A gente vê uma área de treinamento ativa, uma área de capacitação junto com o negócio. Ontem a gente esteve numa fábrica aqui em Itaquera, onde a gente, né, o pessoal da Growth, inclusive, esteve lá com a gente para a gente levar para a fábrica, né, e eles pararam lá a linha, né, os operadores, eles pediram para que a gente fosse presencialmente falar do programa e incentivar. E a gente chegou lá para falar do programa e a gente imaginou que as pessoas falavam, a gente está aqui, vamos, né, iniciar, bem basicão. Eles já estavam acessando a plataforma. Então a gente foi lá mais para tirar dúvidas assim de navegação, coisas mais básicas, né? E então a gente escuta isso e a gente fica muito feliz quando a gente pode ver isso de fato, né? Uma das pessoas que estavam lá comentou, não sei se você lembra de mim, a gente fez lá, o programa foi bem no início, e aí eu juntei umas pessoas aqui para poder falar e ajudar no acesso da plataforma. Então, a gente vê que as pessoas estão de fato engajadas. Então, quando você sai para fazer rota de vendas, eu saio para fazer rota de vendas, saio para ir para as plantas, a gente escutar isso dos nossos colaboradores que fazem a companhia de fato, né, mover, né, a vender, a operar, tudo, e eles participarem e reconhecerem que a ação de capacitação, os programas de educação são importantes para que eles possam fazer cada vez melhor, para que a gente possa produzir melhor, para que a gente possa vender melhor. É assim, eu falo que a gente já atingiu, obviamente a gente tem muitos objetivos, mas eu falo que esse aqui, ele está atingido, né? Então, é, assim, é um presente de verdade poder ter um programa desse rodando e um programa desse com consistência e a gente vê a evolução dele aí diariamente. Aí não sei, eu falei muito, né, gente? Se deixarem aqui, eu vou ficar falando. Carol, me ajuda aqui. O que recompensas aqui o pessoal tem, né, para o top user? São as aulas privadas, eles têm as aulas privadas e as aulas particulares.
E também aqui no Brasil, a gente enviava, para quem era top user anual, no ano, a gente enviou um kit, né? Aí com fone, com coisas que eles pudessem usar aí para poder fazer não só, obviamente, o programa de idiomas, mas a parte de capacitação. A gente não exige nenhum percentual mínimo de acesso, a gente faz sempre as campanhas né, de comunicação, de engajamento, e a gente sempre reforça e traz, por exemplo, em town halls, a gente tem town halls na área de operações, em vendas, né, e aí em toda a região, e a gente traz esses top users para serem reconhecidos. Então, o negócio reconhece eles também nessas reuniões mensais. A gente trabalha bastante com essa parte de engajamento, reconhecendo sempre quem está fazendo. Sim, os líderes atuam diretamente, né, com o time, então a gente fez uma sensibilização junto com o nosso ExCom antes de lançar. A gente apresentou, obviamente, ali para os diretores, né, para os gerentes e tudo isso. E, inclusive, ontem na planta, a primeira sessão foi toda feita com os líderes, para que eles possam engajar. E os líderes lá também, com o aplicativo, aí eles mostravam, não, mas a gente já tem o aplicativo, a gente faz isso. Então, a gente, a gente vê que as pessoas estão, né, realmente engajadas, né? Aí falando da parte de deficiência aqui, né? A gente tem a parte de audiodescrição, né? E também tem a parte de leituras, né? Então as pessoas também podem participar. E todas as ações de webinars que a gente faz, se vocês repararam, tem sempre o intérprete de Libras também participando em todas as ações de treinamento, em todos os webinars que a gente faz, a gente tem aqui, tá? Só um complemento aqui, Ale, a plataforma é totalmente inclusiva, né? A gente tem todas Exato. as ferramentas para o público cego, surdo, para que eles possam também usufruir da plataforma sem dificuldade. É um processo de constante melhoria, é uma preocupação muito grande que a gente tem, é algo que a gente foca para realmente conseguir trazer projetos de verdade inclusivos, né? Cada vez mais. Então, sim, temos as ferramentas necessárias para a população com deficiência também. Né, e para a gente aqui é super importante esse tema, né? É, a gente trabalha bem forte com isso. Então a plataforma, aí, como a Carol comentou, é totalmente inclusiva. Aí tem outra pergunta aqui falando se as aulas, né, direcionadas aí para determinado público são ministradas aí por professores da GoFluent, sim, né? E eles agendam, a gente tem os créditos, né? A gente fala assim, olha, aqui a pessoa, esse mês tem X créditos, aí eles agendam a aula diretamente lá com o professor, no caso de aula particular, privada, né, que a gente chama, e tem as aulas em grupo também, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Além dos multiplicadores, quais os outros tipos de ação? Então, a gente faz essas ações de comunicação, comunicações mensais. A gente, né, trabalha em todo, assim, que nem ontem, na ação que a gente faz, né, e a gente faz isso aqui no Brasil, obviamente, em todas nas regiões que a gente está entrando, a gente sempre conecta os assuntos, né, os temas. Então, ontem era especificamente para falar de PEP Fluent, né, mas a gente levou outras ações por exemplo, de educação para poder levar para a planta. Isso aconteceu também com a região ali de Caricã, de Costa Rica, né? Então, era para falar de PEP Fluent, a gente vai e conecta essas ações. Então, eles têm uns espaços, feiras de benefícios, feiras de educação que são feitas. Aí a gente vai lá para poder, né, compartilhar os nossos programas educacionais. A gente tem essas ações de comunicação, então, nas feiras, etc., coisas que saem mensais, né? Então, esses são os nossos top users, nananã, são compartilhados também no nosso, sempre, gente, sempre. A gente tem o Torró aqui no Brasil, que o nosso presidente faz, sempre tem algum comentário do Pep Fluent. Aí, gente, vocês esquecem, estão fazendo aí o Pep Fluent, estão usando o Pep Fluent. Tem as ações das reuniões de diretorias, né, aí de todas as áreas também, que os líderes e os nossos HRBP são super parceiros e atuantes nisso também. Isso também é uma outra coisa.
porque todo o time de RH é super engajado com os programas de educação. Então, eles ali, nessas reuniões que eles têm junto com o negócio, eles levam isso, todas as ações que a gente está fazendo e ajudam a fazer essa divulgação. Aí a gente tem lá 40, se eu não me engano, esse número mudou ontem, mas assim, o número antigo até era de 48% do nosso público frontline, para vocês verem a importância do programa para eles, né, e de chegar e eles poderem utilizar. A gente tem aí uma adesão percentual mês, se eu não me engano, é 70%, eu não lembro, meninas, aí vocês me ajudam, mas eu acho que sim, 70% de adesão, e a gente pega ali a gente consegue ver, né, no mês, quantas pessoas, por exemplo, fazem 2 meses que não voltam na plataforma, né? Então a gente faz as ações também de engajamento interna, né? É, ferramentas de inclusão disponíveis em todos os mercados. Então, essa minha ida, né, para a Latam, assim, tudo que eu faço, assim, kickoff, nesses lançamentos, sempre tem também intérprete de Libras, a gente leva, inclusive no inglês, né, que a gente apresenta, por exemplo, esse programa global, sempre tem também o intérprete de Libras ali, independente se tem ou não a pessoa né, com deficiência, a gente sempre coloca nos nossos programas. Sim, a gente fez aqui no Brasil, né? Fizemos o lançamento da plataforma aqui no Town Hall, como eu comentei, e logo, assim, na sequência já saiu um e-mail da área de comunicação já levando, né, falando, olha, a gente tem aqui o nosso kickoff, vamos ensinar a usar a plataforma, e a gente faz essas ações 2 vezes no ano. Então, a gente, mesmo depois de lançado, né, a gente sempre faz esses refreshes, porque, obviamente, sempre tem coisas novas, a plataforma também evoluiu bastante, tem muita coisa nova, né, ontem mesmo, lá, o Farina compartilhou um monte de coisa nova que tinha na plataforma, então a gente precisa sempre fazer esses refreshes para que a gente possa estar sempre se atualizando, né, na plataforma. Essa questão, né, Ale, da comunicação no engajamento é sempre uma dúvida que a gente escuta bastante, assim. Em especial quando a gente fala de projetos em que a gente está entregando acesso para todo mundo, né? Quando a gente sabe que não é talvez do interesse de todo mundo, nem todos têm a necessidade ou tempo de fazer, mas enfim, esse acompanhamento, essa comunicação e ir regando essa plantinha ali todos os dias é fundamental para o sucesso do programa, né? Para mim, o sucesso do Pep Fluent vem muito pelo fato de vocês aí dentro da PepsiCo entenderem a importância dele e valorizarem o programa. Aqui do lado da GoFluent, a gente sempre tem equipes de apoio para ajudar a fomentar esse engajamento e a trazer mais acesso e, por consequência, mais evolução dos nossos alunos. Então, a gente sempre vai ter a equipe de CSM, de Customer Success, que vai apoiar os RHs com toda a parte de relatório, com comunicados, com webinars de engajamento mensais, com benchmarking, né? Iniciativas que a gente já fez e deu certo, que a gente pode compartilhar algumas ideias. A gente vai ajustando os ponteirinhos do projeto aí ao longo do percurso dele, e acho que ela mencionou várias vezes o quanto que a gente foi mudando e foi crescendo junto com a PepsiCo, né? Então a gente começou com o Brasil, expandiu para a Latam, agora deve expandir para familiares, enfim, a gente está sempre nessa crescente para fazer o projeto ser mais relevante internamente. E, paralelo a isso, a gente tem uma equipe muito forte de apoio aos alunos, né? Então, a nossa equipe de consultores de aprendizagem vão estar aqui com suporte por telefone, por e-mail, por chat, pela forma que for mais confortável para aquele aluno, atendendo ele no idioma nativo dele, seja ele inglês ou espanhol, aqui dentro do projeto da PepsiCo, dando todo um suporte ali passivo para quem for aluno do projeto e tiver dúvidas, não souber como acessar a plataforma, esqueceu a senha, qualquer coisa desse tipo, mas também a gente acompanha de forma ativa todos aqueles alunos que têm aula particular. Então, como que a gente pega esse aluno já engajado, que ganhou na gamificação um pacote de aulas particulares e ajuda ele a manter o ritmo, né? Esse lance
da frequência, da constância, das horas de estudo para o aprendizado do idioma é fundamental. Então, essa equipe está ali sempre em contato ativo com esses alunos para estimular que eles continuem utilizando a plataforma e que a gente possa aumentar esses índices de engajamento, né? Sim, e outra coisa que eu esqueci aqui de comentar, né, é um projeto feito em muitas mãos, né? A gente sabe que a gente precisa, por exemplo, de IT para poder fazer toda a integração da plataforma, a gente precisa do financeiro, a gente precisa do jurídico, a gente precisa de compras. E esse time que recebeu a premiação lá em Cancún, esse time que recebeu a premiação também aqui, né, nesse evento de liderança, é um time multifuncional, né? Eu não fiz aí nada, né, nada sozinha, a GoFluid também super ativa, porque precisa, né, para passar todos os critérios de segurança, todas as informações exigidas aqui pela PepsiCo, mas eu tenho que reconhecer, assim, esse trabalho realmente em time, porque eu sei o quanto é difícil, né, gente? A gente fala, putz, vamos falar com o procurement para abrir todo o processo, né, de concorrência, aí o financeiro é envolvido, aí o jurídico é envolvido. Então, e o time, assim, super, super engajado. E quando a gente foi fazer, quando foi expandir o projeto para a Latam, esse mesmo time esteve ali para mudar o contrato, para mudar, para fazer a questão do single sign-on para todo o Latam. Outra coisa que é legal é que o programa, a gente tem vários contractors aqui também, ele está disponível também para os contractors. Então, todo mundo, de fato, tem acesso, né, à plataforma. Então, é um programa aí feito em muitas mãos e, assim, eu sou muito grata de ter esses parceiros aqui interno, né, e a própria GoFluent aqui, para que a gente pudesse tornar isso realidade, tá? Aí, falando das comunicações, né, Carol? Só usando um gancho aí de algo que você falou, que eu acho que é uma dúvida que não surgiu aqui no Q&A, mas acho que é relevante. Quando a gente pensa num projeto nessa magnitude, a gente fala, tá, como é que eu vou implementar? E quando a gente pensa em trazer os frontliners para o projeto, a primeira dúvida que surge aqui para a gente é: nossa, mas eu não tenho e-mail desse pessoal, eles não têm e-mail corporativo. Como é que eu vou registrar todo mundo na plataforma? E acho que a gente Boa, passou Carol. por dois momentos aí desse processo, né? Teve ali a Exato, fase inicial e depois a evolução disso. Queria que você contasse um pouquinho, porque eu acho que em projetos dessa magnitude faz total sentido. exato. Não, perfeito. Isso não inviabilizou a gente a fazer o projeto, né? Então, a GoFluent foi super aí parceira. Tinha um link. A gente disponibilizou esse link, eles acessavam e eles preenchiam lá um formulário de cadastro. A única coisa que fazia era a chave, que era a identificação do colaborador, né? O número do colaborador. E a GoFluent fazia esse registro dessas pessoas. Então, a gente startou aqui no Brasil com esse processo, né? Por esse registro. Aí era feito mensalmente, né? Porque era um volume grande e tal. Depois, acho que depois de 8 meses que a gente começou a fazer toda essa parte de expansão da plataforma, aí todo o time de IT, né, envolvido aí de Latam também, assim, foi incrível, porque eles, pelo a gente precisa fazer a conexão com os nossos sistemas, né? E aí eles fizeram todo um trabalho de arquitetura, de segurança, etc., junto com o time da Confluent, e hoje, assim, ele está totalmente conectado. Então, por isso que eu comentei que, desde o início, o colaborador tendo esse número de identificação e a senha, ele acessa direto. E essa migração do histórico do Brasil foi transparente. E, obviamente, se manteve todo o histórico e transparente. Não teve nenhum impacto para os colaboradores, mas é óbvio que a forma de acesso mudou. Então, a gente teve que, de novo, vamos lá, fazer um kickoff, falar com os nossos multiplicadores, falar com os líderes que a forma de acesso mudou, fica mais fácil, a gente está conectado, e agora todo mundo numa única plataforma, né? Então, a gente passou por essa transição e isso não impede a gente de fazer, né? Porque eles podiam se cadastrar com e-mail particular, eles recebiam, né? Mas a gente usou a chave do colaborador para entrar. E eu vi uma outra pergunta aqui da questão do horário. Eles podem fazer no horário de trabalho e também fora do horário. É uma ferramenta de autodesenvolvimento, não é nada mandatório, né? E assim, isso tudo alinhado, né, com o nosso jurídico, e eles podem sim, utilizar aí nos seus celulares aí pessoais e fazer de casa também, se precisar, tá? Mas é autodesenvolvimento, a gente não obriga ninguém a fazer nada, não. Então, por isso que ele está disponível para eles, né?
Aí deixa eu ver aqui. Ah, falando das Tem umas comunicações, perguntinhas Carol. legais sobre se o programa vocês anunciam no pacote de benefícios dos novos colaboradores e como Uhum. que é essa divulgação desde o momento do onboarding, como é que vocês A fazem gente isso? Acho que são duas divulga legais. no pacote de benefícios. Então, lá na proposta, né, quando vai fazer a proposta, já tem lá o pacote de benefícios. Esse é um dos programas, como eu comentei, né, que está ali como no pacote de benefícios. E a gente divulga antes, porque a gente tem um pré-onboarding. Então, no pré-onboarding, ele já recebe a informação do PEP Fluent. E que a partir do primeiro dia, o pré-onboarding ele recebe 3 dias antes, inicia na segunda-feira. A gente tem um onboarding são 3 segundas-feiras no mês. Então, ele chegando na segunda-feira, ele já tem o acesso ao PepFluent, mas ele já recebe a informação antes de chegar na companhia. E a questão da comunicação, a gente trabalha, a GoFluent tem todo um suporte por trás com materiais de comunicação, mas a gente tem também a nossa área de comunicação super parceira e que nos ajuda com a divulgação interna. Isso também com as áreas dos mercados, né? Como a Carol comentou, para cada região Latam, a gente tem um consultor GoFluent que nos dá ajuda. A gente tem, né, a gente faz toda a ajuda geral aí de Latam, mas a gente tem esses consultores locais e a gente sempre trabalha em parceria com o time de comunicação local, porque varia de região, de país, a forma como melhor chega a comunicação. Então, a gente precisa entender, e a gente faz esse trabalho muito de perto aí com o time da GoFluent, também com o time de comunicação e de RH local, qual o melhor formato de comunicar a ferramenta, de comunicar nossos programas de educação para aquele público naquela região. Então, por isso que a gente precisa aí também do apoio do time de comunicação local. Mas se a GoFluent poderia fazer, poderia, porque eles têm todos os templates, eles compartilharam todos com a gente. A gente só deixou eles aí um pouco mais na nossa carinha e a gente trabalha em parceria aí com o time de comunicação. E aí tem uma São muitas mãos, né, Ale? É sempre um trabalhinho de polvo aqui. Exato, exato. Estão Tem uma perguntando pergunta das que acho que classes é mais particulares, direcionada. né? Acho que é mais direcionada aqui para a gente, sim, as aulas são ao vivo. A gente tem, dentro das ferramentas disponíveis da GoFluent, a gente tem algumas aulas de conversação, que em geral são aulas ilimitadas, para o inglês de hora em hora, em que a gente expõe os alunos num ambiente ao vivo e multicultural à prática de conversação. Então, é realmente um momento de exposição desse aluno ao idioma. E são aulas com pessoas do mundo todo, é uma torre de Babel, assim, vários sotaques diferentes, pessoas com referências culturais diferentes e temas sempre corporativos sendo discutidos dentro desse espaço. E a gente tem as aulas particulares, que são aquelas que a PepsiCo entrega como gamificação, mas que a gente pode utilizar também como uma parte estratégica do treinamento. Então, se vocês já conhecem o público que precisa ser desenvolvido de imediato, que tem essa necessidade mais latente, essas pessoas já podem receber as aulas particulares como parte do seu programa desde da saída dele, né, desde do início, e são, sim, aulas ao vivo, ministradas sempre por um dos nossos professores, que são pessoas contratadas e treinadas dentro da nossa metodologia. As aulas são extremamente flexíveis em termos do tema que o aluno quer abordar, quais são as dúvidas que ele tem. Eu sempre gosto de usar o exemplo, e é real. Se você tiver uma apresentação para ser feita na próxima semana em inglês e você não está se sentindo confiante em fazer aquilo, traz a apresentação para o seu professor, treina com ele, ele vai te ajudar a estruturar esse discurso. Enfim, a aula é realmente bastante flexível nesse sentido, né? Em termos de temas, abordagem, qual é a área que você precisa se desenvolver melhor. E esse plano de estudo vai ser montado a partir das suas áreas de interesse, do seu nível, obviamente, e de como é que está a sua evolução dentro das atividades da plataforma. Então, a inteligência artificial também ajuda aí o professor a trazer um pouquinho mais de relevância e assertividade no planejamento dessas aulas. Aí eles estão perguntando aqui, Carol, do suporte, né, ao aluno. A gente tem um canal de suporte, né, aí 24/7, se eu não me engano, que faz todo o atendimento, né, pro nosso time aqui interno. Então, eles têm
tem uma página, a gente compartilha todas as informações nos canais de suporte, inclusive na plataforma tem uma opção que ele também consegue fazer esse suporte, né? E aí, como eu comentei, a gente mensalmente a gente consegue analisar quem fez, quem não fez, quem está fazendo. A gente não, de verdade, a gente não. Eu falo que o papel de learning, né, para mim, na minha concepção, não é um papel de ficar cobrando as pessoas, de ficar atrás, pegando no pé. A gente tem que, assim, na minha visão, a gente tem que criar a possibilidade para que as pessoas possam buscar e ver valor naquilo, né? Ver valor nesse programa de capacitação e que elas busquem a fazer os treinamentos, porque aquilo vai ser importante para ela, aquilo é importante para o profissional, aquilo é importante para a vida dela. Então, a gente vem trabalhando muito nessa cultura e saindo desse papel de ficar cobrando, de falar, olha, você não fez treinamento, você não está olhando. Então, a gente disponibiliza a base para os HRBPs, a gente disponibiliza a base, né, para os negócios e a gente reconhece quem faz. A gente reconhece as pessoas que estão engajadas, as pessoas que participam, e assim a gente vê uma grande mudança no processo aqui de aprendizagem, né, da PepsiCo. Então, se a gente faz cobrança, assim, por nome, não fazemos, a gente disponibiliza a base e está ali o reconhecimento de quem está fazendo, ganhando as aulas, né, privadas, né, tem os rankings, os reconhecimentos nos town halls, nas reuniões de cada diretoria. A gente tem saído muito desse papel de penalizar, porque eu acho que esse não é o mais, assim, de verdade, não é, para mim, não é o papel da área de educação, né? A gente tem que incentivar que as pessoas façam e vejam valor naquilo que ela está fazendo, porque aquilo vai transformar e vai ajudar ela mesma, né? Então, em tudo que a gente faz, a gente traz essa conexão, né? E traz pessoas, exemplos para poderem falar, para estimularem esse comportamento, né, de mudança. Eu não sei se tem mais alguma aqui. Acho que Ah, não, Carol, mas acho que as deixa eu perguntas ver. acabaram, né? Gente, é muito inspirador, não é? Ouvir a Ale falando. Eu acho que eu já vi aquele vídeo dos alunos, acho que eu já vi algumas vezes. Toda vez que eu vejo, eu me emociono de novo. É aquele que a gente olha e fala, nossa, faz o esforço do dia a dia valer a pena, né? É, Enfim, eu só tenho a parabenizar a Lei, a PepsiCo e a equipe toda por esse projeto. Acho que realmente é um projeto muito incrível. E ver tanta gente aqui com tanta dúvida, tanta gente interessada em ouvir como é que isso acontece é a prova disso, né? De que realmente a gente tem muito a aprender com esse projeto. Ele é super replicável em empresas de diferentes portes, segmentos, culturas. Eu acho que a gente ter essa visão para a educação é realmente algo que só depende ali da gente, né? Como é que a gente posiciona as áreas de treinamento das empresas de forma. Ela está muito alinhada à Estratégica, estratégia. né? Isso faz total diferença, né? Para o sucesso do projeto, para a projeção que ele tem, para o reconhecimento que todas as partes têm. A Lei teve seus reconhecimentos pessoais, reconhecimento como time, os alunos tiveram reconhecimento, enfim, acho que é um projeto que faz muita gente brilhar junto com ele, isso é muito, muito inspirador. Queria agradecer muito a participação de todo mundo, agradecer a Raíssa que está aqui escondidinha, mas ajuda toda a organização aí do webinar. Obrigada, Rai. E Ale, obrigada pela parceria de novo, mais Imagina, uma vez. Obrigada eu por compartilhar. agradeço. Eu agradeço de verdade poder compartilhar, né? Assim, é um programa que eu falo assim, eu sou uma pessoa apaixonada pela educação e eu acredito que de fato muda. Eu acho que mais que os reconhecimentos, quando eu vi o rapaz da planta de Curitiba subir no palco e falar que ele usou, ele mudou, né? Ele está usando isso e está fazendo as auditorias e né, indo auditar outras localidades, outros países usando o idioma, a gente vê o quanto de responsabilidade a gente tem na área de capacitação, de treinamento, né? E o quanto, de fato, a gente impacta a vida das pessoas, né? A gente tem um papel muito importante, né? Que vai muito além da lista de presença, que vai muito além da nota, da avaliação de reação, das tabulações, daquela loucura que a gente sabe que é a nossa vida aí de treinamento. Mas me deixa muito orgulhosa de ver
e poder ver a transformação das pessoas e de um programa de educação sendo reconhecido pela organização, pelo nosso presidente, pelo nosso corpo, né, o nosso corpo diretivo. Então, eu fico de verdade muito, muito feliz, porque assim, eu acredito nisso, né? E a gente poder ver de fato isso acontecendo, assim, essa é a melhor recompensa, um prêmio, essas coisas, a gente, legal, legal pra caramba, fiquei muito feliz, fez até um milagre, eu levantei lá, né, para receber, mas vi a transformação dessas pessoas, né, e todos os exemplos que a gente tem, e que não são 2 ou 3, são muitos, desses 4.000 e tantos só do Brasil, né, é, é isso. Então, assim, a efetividade desse programa está aí. E muito obrigada à GoFluent por ser esse parceiro que nos permite, né, fazer isso chegar a todas as nossas pessoas. E eu estou à disposição, se alguém quiser conhecer um pouco mais em detalhes, quiser saber dos outros projetos, né, de educação, porque esse é um deles que a gente, né, leva aí à democratização de fato do ensino. Eu estou super à disposição. E, mais uma vez, muito obrigada aí pela disponibilidade, o tempo das pessoas, porque eu sei que todo mundo está lotado de reunião, né? Tem muita coisa, onde poder estar conectado essa 1h da manhã para a gente poder aprender em comunidade. Então, obrigada, GoFluent, obrigada, Carol, por proporcionar esse momento aí com a gente. Obrigada mesmo. Obrigadão. Parabéns a todos envolvidos nesse projeto incrível. Bom dia para todo mundo, bom Bom restinho de semana. dia. Semana que vem tem feriado. Bora Opa! acelerar. Vamos lá. Tchau, Tchau, gente. pessoal. Feliz dia para Obrigadão. vocês. Bom Obrigada, dia. Carol.